Olá! Um brasileiro foragido desde 2021 foi preso em Miami, na Flórida. Incêndios florestais afetaram as Carolinas e a Geórgia. Se o Brasil retaliar tarifas de Trump, sairá no prejuízo. Saque aniversário do FGTS. Pagamento começará nesta quinta-feira, dia 6. Essas e outras notícias você confere aqui em mais uma edição do Conecta iCast. O pagamento do saque aniversário do FGTS começará nesta quinta-feira, dia 6 de março, conforme anunciado pela Caixa Econômica Federal. A medida beneficia trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de janeiro de 2025, mas não puderam acessar o saldo total do FGTS. Valores de até R$ 3.000 serão creditados automaticamente na conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS. Valores acima de R$ 3.000 serão pagos em duas parcelas, sendo a segunda liberada a partir de 17 de junho. Demais trabalhadores poderão sacar os valores nas agências da Caixa, lotéricas e terminais de autoatendimento. Trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. O saldo precisa estar vinculado ao contrato de trabalho que foi encerrado. O governo estimula que 12 bilhões de reais sejam liberados para 12,2 milhões de trabalhadores. Essa é uma oportunidade para os beneficiários que aderiram ao saque aniversário recuperarem parte do saldo do FGTS. Entretanto, a MP não altera as regras futuras da modalidade. Ou seja, quem aderiu ao saque aniversário e for demitido após 28 de fevereiro de 2025 não terá direito à retirada do saldo total. Aumento de preços nos Estados Unidos. Cerveja, frutas e eletrônicos entre os itens afetados por novas tarifas. A partir desta semana, os consumidores dos Estados Unidos devem sentir o impacto das novas tarifas impostas pelo governo Trump sobre produtos importados do Canadá, México e China. As taxas sobre mercadorias dos dois países vizinhos subirão para 25%, enquanto itens chineses serão taxados em 20%, dobrando a alíquota anterior. Juntos, esses três países representam 40% das importações americanas, sendo fornecedores essenciais para diversos setores. O Canadá é o maior exportador de grãos, carne e ave para os Estados Unidos. O México lidera no fornecimento de frutas, vegetais frescos, cerveja e bebidas destiladas. A China domina o mercado de eletrônicos e eletrodomésticos, incluindo computadores e televisores. Com as novas tarifas, produtos essenciais devem sofrer aumentos de preço. Em 2018, por exemplo, os Estados Unidos importaram do México 8,3 bilhões em vegetais frescos, como cebola, alface e repolho. 6 bilhões em cerveja, incluindo marcas populares como Corona. 5 bilhões em bebidas destiladas, como tequila e gin. E 9 bilhões de dólares em frutas, sendo 3,1 bilhões de dólares apenas em abacates. Além de alimentos e bebidas, os setores de eletrônicos, automóveis e eletrodomésticos também serão impactados, aumentando os preços para os consumidores e intensificando a guerra comercial entre os Estados Unidos e seus principais parceiros econômicos. Executivos de grandes redes varejistas
já demonstraram preocupação com o impacto das tarifas. Brian Cornell, CEO da Target, afirmou que o consumidor provavelmente verá aumentos de preços nos próximos dias. Corey Berry, CEO da Best Buy, disse que nunca vimos esse tipo de amplitude de tarifas e isso impactará toda a indústria. A retaliação de Canadá, México e China. Os países afetados já anunciaram medidas de retaliação às tarifas americanas. China aplicará tarifa de 15% sobre frango, trigo, milho e algodão, além de 10% sobre soja, carne bovina, carne suína, laticínios e frutas. O Canadá impôs tarifas de 25% sobre 20,8 bilhões em produtos americanos e pode ampliar as sanções para um total de 105 bilhões de dólares nos próximos dias. México anunciará no próximo domingo, dia 9, novas tarifas e restrições comerciais contra os Estados Unidos, com a presidente Claudia Sheinbaum afirmando que ninguém ganha com essa decisão. As tensões comerciais crescem e o impacto no bolso dos americanos deve ser sentido em breve, com preços mais altos e em diversos setores da economia. O incêndio no ginásio da Fort Myers High School é rapidamente controlado. Na noite de terça-feira, por volta de 7 horas da noite, um incêndio no telhado do ginásio da Fort Myers High School mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Fort Myers. Vizinhos próximos relataram chamas visíveis saindo do telhado, o que permitiu uma resposta rápida das autoridades. Os bombeiros usaram escadas para acessar o local e extinguiram as chamas com extintores de incêndio antes que o fogo se alastrasse. O chefe do Corpo de Bombeiros, Trace McMillan, afirmou que o incêndio pode ter começado por uma brasa quente no telhado que estava passando por reparos no início do dia. A causa exata ainda está sob investigação. Com telhados desse tipo, que contém alcatrão e outros materiais infláveis, o fogo poderia facilmente ter se espalhado e causado danos significativos ao ginásio, explicou Macmillan. Felizmente, não havia ninguém dentro da escola no momento do incêndio e nenhum ferimento foi relatado. O Distrito Escolar do Condado de Lee divulgou um comunicado informando que as aulas continuarão normalmente. Especialistas alertam que uma retaliação do Brasil às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode resultar em prejuízos para o país. Vitélio Brustolin, professor da Universidade Federal Fluminense, a UFF, e pesquisador de Harvard, ressalta que países com economias menores, como o Brasil, tendem a sofrer mais em uma guerra tarifária com os Estados Unidos. Ele enfatiza que uma estratégia diplomática é mais adequada do que medidas de retaliação comercial. O Elber Barrel, ex-secretário do Comércio Exterior e sócio da BMJ Consultoria, destaca que as tarifas podem elevar os preços dos produtos, contrariando as promessas de redução da inflação. Ele expressa preocupação com a tentativa de Trump de reescrever as regras do comércio internacional, buscando negociações bilaterais entre os Estados Unidos, onde os Estados Unidos teriam maior poder de negociação.
Aloysio Nunes, ex-ministro das Relações Exteriores, defende a solução pela diplomacia e acredita que não é o momento para retaliação. Ele destaca que essas tarifas são medidas protecionistas adotadas para proteger o mercado americano e devem ser tratadas como questões econômicas. O governo brasileiro, por sua vez, adota cautela diante das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio. As autoridades brasileiras foram orientadas a substituir o termo retaliação por reciprocidade, evitando uma escalada comercial com Washington. Há também o receio de que países aliados dos Estados Unidos possam aderir às possíveis restrições contra o Brasil caso a disputa se agrave. Diante desse cenário, especialistas recomendam que o Brasil busque soluções diplomáticas e negociações para mitigar os impactos das tarifas, evitando medidas de retaliação que possam ser prejudiciais ao país. Nos últimos dias, incêndios florestais significativos afetaram as Carolinas e a Geórgia, levando autoridades a declarar estado de emergência e ordenar evacuações. Condições climáticas adversas, como baixa umidade e ventos fortes, contribuíram para a rápida propagação das chamas. Na Carolina do Sul, o condado de Horry, próximo a Myrtle Beach, registrou um incêndio que consumiu aproximadamente 1.600 acres e estava 30% contido até a noite de segunda-feira. O governador Henry McMaster declarou estado de emergência devido à gravidade da situação. Na Carolina do Norte, incêndios florestais em áreas como Polk County levaram à evacuação de moradores. O incêndio em Melrose, nas montanhas Blue Ridge, queimou entre 40 e 500 acres. Na Geórgia, pelo menos 6 incêndios ativos foram registrados, afetando cerca de 3.700 acres nos últimos 7 dias. As equipes de bombeiros, auxiliadas pela Guarda Nacional da Carolina do Sul, utilizaram helicópteros Black Hawk para despejar água nas áreas afetadas. Mais de 400 bombeiros e 128 veículos especializados estão mobilizados. Proibições de queima ao ar livre foram implementadas em ambas as Carolinas, com alerta de que descumprimentos podem resultar em prisões. As autoridades continuam monitorando a situação e trabalhando para conter os incêndios, enquanto os residentes são aconselhados a seguir as orientações locais e permanecerem atentos às atualizações. Um brasileiro foragido desde 2021 foi preso em Miami, na Flórida, nesta terça-feira, dia 4, em uma operação conjunta entre a Polícia Federal do Brasil e a agência americana Homeland Security Investigation. O indivíduo, cuja identidade não foi divulgada, era alvo de um mandado de prisão internacional emitido pela Interpol desde agosto de 2022. O suspeito é acusado de participar de um esquema de pirâmide financeira que movimentou ilegalmente mais de 38 bilhões de reais entre 2015 e 2021, envolvendo investimentos fraudulentos em criptomoedas. Após deixar o Brasil com um passaporte falso, ele atuava nos Estados Unidos intermediando a compra de propriedades, criações de empresas, movimentação de contas bancárias, aquisição de criptoativos e auxiliando com documentos de migração visando favorecer a organização criminosa. A prisão foi resultado da cooperação entre a Polícia Federal e a HSI,
que compartilharam informações durante a investigação. O detido permanece sob custódia nos Estados Unidos, enquanto as autoridades iniciam os procedimentos para sua deportação ou extradição ao Brasil. No retorno ao país, ele poderá enfrentar penas de até 26 anos de prisão pelos crimes atribuídos a ele. Por hoje é só, mas antes de ir, quero pedir a você que está me ouvindo e ainda não é inscrito neste canal, que por favor faça-o agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que subirmos um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigada por estar comigo, nos vemos numa próxima edição. Até mais!